Olá, hoje o nosso encontro vai discutir um assunto urgente, fundamental, e contamos para isso com duas pessoas de grande conhecimento e de grande atuação nessa área, né? Então nós temos a alegria de contar com uma professora titular, professora emérita da Universidade Federal de Minas Gerais, a professora Nilma Lino Gomes. Olá, Nilma, como vai? Ei, André, bom dia. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Uma alegria te encontrar, viu, Nilma? Obrigado por ter aceito. Eu sei que você está numa militância, numa atuação muito intensa. Parabéns. E obrigado por reservar esse horário do nosso encontro, viu? Imagina, é um prazer estar aqui com você e com todo mundo aí que está nos assistindo. Bom dia para todas e todos. Bom dia. E nós vamos contar com o Miguel Thompson, nosso diretor acadêmico, que sempre tem contribuído muito nessas reflexões que fazemos para o mundo pós-pandemia. Olá, Miguel, como vai? Oi, André, tudo bem? Bom, Tudo em feliz paz. da vida de estar aqui hoje nessa prosa que a gente vai ter, né, com a professora Nilma, com a professora Dandara. E vou passar para você chamar a professora Dandara. Tá bom. Oi, Dandara. A Dandara é estudiosa de educação, estudiosa das redes sociais. Bom dia, Dandara, como vai? Tudo bem? Bom dia, gente. Bom dia a todo mundo que nos assiste. É um prazer enorme estar aqui. Espero que a gente bata um papo bem legal hoje. Olha, com você e Nilma não tem erro, vai ser muito bom. Então, eu queria dar início à conversa situando um pouco. A conversa com a Nilma e a Dandara estava planejada aqui por nós há um tempo, e a gente escolheu o título desse nosso encontro, O Movimento Negro Educador, que é um título de um livro que a professora Nilma publicou recentemente, né? A intenção a professora vai explicar suas intenções, né? Mas uma coisa que me chamou muita atenção no livro é como é que ele conecta as lutas do movimento negro com a transformação da sociedade brasileira. Isso não é uma coisa muito visível e muito reconhecida. Mas agora, quer dizer, e aconteceu nesse momento, né? Agora, após o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos pela polícia, que motivou manifestações em todo o mundo, aqui no Brasil, o assassinato do jovem João Pedro em casa pela polícia, no meio da pandemia, a morte do menino Miguel por uma negligência inaceitável lá no Recife, elas motivaram uma manifestação muito intensa no Brasil, em várias capitais, do movimento negro, jovens negros e negras, mas não apenas eles, também jovens brancos, foram às ruas reclamar pelo fim do racismo. Há outras pautas, mas eu queria aqui me focalizar no fascismo, no racismo, porque a questão é uma questão que não pode ser perdida no meio de tantas dificuldades que enfrentamos. O racismo tem um papel estruturante. Então, eu queria pedir a vocês, Nilma e Dandara, e depois a gente conversa mais um pouco, a nossa sociedade está aprendendo com as palavras e as ações do movimento negro. Dandara, a gente conversou um pouquinho, você estava mesmo nesse domingo, muito empenhada, né, nessa luta antirracista. Fala um pouco, você acha que a sociedade está aprendendo, Dandara? Eu acho que o movimento negro ele inaugura relações que são irreversíveis, principalmente para os negros e negras, que é o da tomada de consciência, que é o de se entender como sujeita, que é entender e inaugurar o que a Nilma chama de subjetividades desestabilizadoras, né? E ela fala isso muito bem no livro Movimento Negro Educador, que são subjetividades forjadas na luta, na consciência coletiva, numa dimensão que só a organização de um povo vai conseguir transformar. Eu acho que à medida em que nós, negros e negras, avançamos em direitos, os brancos, herdeiros da Casa Grande, vão retroceder em privilégios. E essa relação, ela não é tão tranquila, né? Ela é num campo de muito conflito, de muita tensão. Infelizmente, domingo, eu vivi muita violência, muita repressão policial. Aqui em Uberlândia, nós fizemos um ato muito carregado assim, de significados, com muitos cartazes, muita juventude. Quase no final do ato, a polícia, a tropa de choque nos encurralou com fuzil, com cacetetes de madeira, numa abordagem muito ruim, né? E no final do ato, na dispersão, eles não tardaram
em criminalizar aquele ato e prenderam 3 jovens pretos que estavam ali se manifestando. Não foi aleatoriamente, a gente sabe muito bem por que prendeu. Acho que essa tensão racial e esse levante negro que se organiza hoje no mundo, ele, sem dúvida nenhuma, é muito educador, assim, né? Ele traz reflexões muito importantes. Quando a gente imaginou que no meio da pandemia a gente teria um movimento tão forte nas redes sociais como foi semana passada, de pessoas mega famosas com 8 milhões de seguidores cedendo seu perfil para pessoas pretas administrarem. Quando que a gente imaginou que o racismo estaria passando em rede nacional, em todos os jornais, no horário nobre, né? Então, acho que esse movimento é muito importante. Poxa, muito, muito legal, Dandara, e parabéns pelo seu empenho, porque sem luta não há vitórias. Parabéns mesmo. Nilma, você foi citada, tem direito à resposta. O seu livro é muito inspirador, Nilma. Fala um pouco para a gente de como é que você vê esse papel educador do movimento negro, porque, em geral, as pessoas não entendem que o movimento social educa, transforma, né? Tem uma visão muito estereotipada dos movimentos sociais, como se eles fossem uma coisa de balúrdia, como disse o ministro recentemente, né? E o movimento negro, ao contrário, ele tem um papel civilizatório no Brasil. Comenta um pouco para a gente esse aspecto. Então, André, eu acho que, primeiro, assim, a sociedade brasileira ela tem aprendido, sim, com o movimento negro. E tem aprendido tanto que os poderes instaurados, digamos assim, teme esse movimento e teme a conquista de direitos por parte da população negra, eu acho. Eu penso assim. Só que fica parecendo que no Brasil tudo acontece sem tensão, né, sem conflito, e nós somos uma sociedade em ebulição, e eu acho que isso tem sido mostrado nos últimos tempos, mesmo que contraditoriamente se inspirando na realidade estadunidense, né? Porque eu acho que realidades, você abre essa live, né? Você abre essa live falando de uma série de assassinatos de negros e negras, e principalmente jovens e crianças negras, e a gente poderia listar aqui tantos outros que a militância tem denunciado, e o que acontece é que essa tensão e essa ebulição, ela vive no contexto das relações de poder e do racismo no Brasil, que é a tentativa de encobrir qualquer tipo de ebulição e de resistência. Então, como Dandara falou, tudo que a gente tem assistido nesses últimos tempos revela para a gente que as pessoas no Brasil, elas têm uma compreensão da existência do racismo no Brasil, mas essa compreensão que alarga, ela vem da ação desse movimento negro, que educa, que reeduca, que tensiona, que faz com que o Estado se movimente e garanta direitos. Não é à toa que nós temos uma Constituição Federal que no seu artigo 5º, inciso 42, fala que o racismo é crime inafiançável, imprescritível. Nós não teríamos isso numa Constituição Federal, num país tão diverso como o Brasil, ao mesmo tempo tão desigual, se esse país não reconhecesse, se o Estado brasileiro não reconhecesse que existe racismo aqui, e esse artigo só está lá por fruto de pressão do movimento negro histórico e de ação de parlamentares, que aí negros e não negros, que conseguiram fazer essa discussão interna lá dentro. Então, eu acho que essa aparência de que não existe um racismo tão feroz como nós vivemos no Brasil, que nos últimos tempos está sendo, assim, digamos, visibilizado via internet, redes sociais, televisão, etc., para mim, é fruto do tipo de racismo e da ambiguidade que esse racismo brasileiro traz dentro de si. E essa ambiguidade do racismo brasileiro, ela se mistura com o fato de sermos uma sociedade racialmente miscigenada. Mas a nossa miscigenação, que foi tão cantada em verso e prosa por teóricos, né, das teorias raciais, na realidade, ela é fruto de violência. E a gente tem que entender que essa violência, ela fez parte do processo de escravidão no Brasil, da escravização de africanos e africanas e seus descendentes no Brasil, e principalmente de uma violência que recai sobre nós, mulheres negras. Então, a nossa miscigenação, embora seja, assim, tão louvada, se nós pensarmos do ponto de vista da estrutura da nossa sociedade brasileira e do histórico da nossa sociedade brasileira, não desconsiderando que os povos, quando se encontram, se misturam,
Mas aqui no Brasil nós não tivemos um encontro harmonioso entre os diferentes grupos étnico-raciais, principalmente dos 3 grandes troncos, como se costuma dizer, não discutindo, não fazendo nenhuma apologia ao mito das 3 raças. Mas a população indígena e a população africana e seus descendentes no Brasil, e a população europeia branca no Brasil, quando se misturou aqui, foi debaixo de uma relação de poder, de exploração, de escravidão, de estupro. Eu acho que isso o movimento negro tem ensinado para a sociedade brasileira. Agora, admitir isso, como a Dandara falou, significa reconhecer privilégios e sair desse lugar de privilégio. Para uma sociedade tão desigual, com poderes tão instaurados, é melhor fingir que não aprendeu e fingir o que não se sabe, do que admitir que foi reeducado e falar, agora eu tenho que tomar uma posição. Poxa, Nilma, muito bom. Então eu vou chamar o Miguel. Miguel, a gente conversava outro dia como 2 homens brancos, você e eu, estamos sendo educados por esse processo, né? Porque na nossa formação escolar, isso não era assunto de jeito nenhum, né? E na nossa formação social, inclusive, dada essa grande separação, inclusive territorial, a gente conviveu pouco com a população negra, né? Então, estamos sendo educados. Você acha que a educação vai dar conta, nessa formação de professores que você conhece tão bem, de superar esse apego aos privilégios brancos, a nossa branquitude? A gente consegue avançar nessa direção, Miguel? Eu acho que a gente tem avançado a questão dos acessos, né, das cotas, há avanços, mas são avanços que são tímidos. A gente está com medo de perder o que a gente conseguiu, o que a sociedade conseguiu nesses avanços. E essas questões, elas são... A gente está sendo educado, né, André? A gente estava conversando como a gente conhece pouco, e nós somos instruídos, somos muito progressistas, e como a gente precisa ser educado nessa discussão, há que ter uma conexão com o movimento negro, né? E o movimento é que tem que nos orientar nesse momento, como é que a gente tem que se portar e como é que a gente pode contribuir para que a gente consiga o acesso a todos, né? E principalmente ao negro que a gente está discutindo aqui. Eu tenho uma questão que eu sempre falo, eu fui professor de escola de elite, durante elite financeira, né? Durante muitos anos, mais de 20 anos. E nesse tempo, se eu dei aula para 5 alunos negros, foi muito. Então, é muito violento esse racismo estrutural que se mostra e que a gente está começando a perceber agora, né? Então, André, acho que o que a gente tem que ouvir é a professora Nilma, a professora Dandara, entender exatamente como que a gente pode fazer parte desse movimento maravilhoso, da diversidade como um todo, e aqui, nesse caso, do movimento negro. Então, acho que é muito violento o que a gente vive e a gente, de alguma forma, não enxergou isso. E agora está começando a enxergar melhor, né? Valeu, Miguel. Para nós, brancos, precisa de humildade e atenção, né? E eu queria trazer para a conversa um dado muito interessante que saiu recentemente, Nilma e Dandara e Miguel, é que a população brasileira em 2020 está estimada pelo IBGE, que vai fazer o censo esse ano, com todas as precariedades, agora, primeiro precariedades orçamentárias, agora precariedades de ordem da pandemia, né, tecnológica, que vai colocar um desafio muito grande. Mas o IBGE estima que no Brasil, em 2020, somos 211 milhões de pessoas, né? Desses 211 milhões de pessoas, brancos são 43%, pardos 46% e pretos 9%. E tem um fenômeno interessante, é que de 2012 para cá, a quantidade de pessoas que se identificam como pretas cresceu muito, cresceu 1/3. Então, chama atenção, eu acho que era isso que eu queria ouvir da Dandara e da Nilma, né, que a despeito de toda a brutalidade e violência que há contra a população negra, e isso é estatisticamente identificado, o IBGE tem publicado dados sobre isso, cresce a autoidentificação da população preta, né? Então, eu queria conversar com a Nilma e a Dandara, como é que vocês veem esse movimento? Porque é um movimento demográfico, né? Não é uma coisa pequena, é um movimento demográfico de reconhecimento. Vocês acham que isso expressa uma ampliação da consciência racial no Brasil e da necessidade de afirmação dessas diferenças? Então, André, eu
Eu acho que essa mudança que a gente vê na sociedade brasileira hoje, de pessoas não negras que começam a repensar esse seu lugar, e principalmente as pessoas brancas começam a repensar essa questão da branquitude, se é possível uma branquitude crítica, etc., e as passeatas, os atos que nós vimos nesse fim de semana, tem a ver com um momento crucial na sociedade brasileira, de uma ação do movimento negro, que foi uma ação incisiva a partir de 95, quando nós tivemos a Marcha Zumbi dos Palmares, lá em Brasília, e de lá para cá, quando o movimento negro ele começa a perceber que não dava só para ele caminhar junto com todos que lutavam pela democracia, com um discurso universalizante. Porque um discurso universalizante, por mais que depois da Constituição de 88, todos nós estávamos, das forças progressistas emancipatórias, estávamos imbuídos em construir uma outra nação, uma reconstrução desse Brasil, um Brasil democrático, essa leitura muito universalizante da diversidade do Brasil, mesmo no campo democrático, ela acabava impedindo que identidades, coletivos sociais diversos, tratados historicamente de forma extremamente excludente e desigual, não conseguisse acessar totalmente a ideia da democracia que a gente queria. Então, o movimento negro, ele começa, então, principalmente depois de Durban, em 2001, ele também, lembra que no meu livro eu falo que o movimento negro, ele educa a sociedade, o Estado, etc., a política, e ele se reeduca na hora que ele faz esse processo. Então, nesse processo de reeducação, o próprio movimento percebeu que ele tinha que fazer pelo menos duas ações estratégicas. Lutar por uma democracia para todos e todas, porque esse é o nosso lema, que isso contempla a todos nós, inclusive negros e negras, e, ao mesmo tempo, tensionar, né, os setores progressistas e o Estado para que, junto com a construção de uma democracia via políticas universais, políticas sociais universais, também se construísse políticas específicas para a população negra em especial, mas não somente, que vivia, né, vive um processo histórico de exclusão, de racismo, etc. E é nesse momento, né, principalmente pós-Durban, que se formula melhor aqui no Brasil a discussão política sobre as ações afirmativas. E junto com a discussão das ações afirmativas, vem a discussão das cotas raciais. E isso tudo tem a ver com uma confluência nas relações de poder, que é a ascensão de um partido de esquerda ao governo federal, partido que, na sua base, muitos movimentos sociais o constituíram, e o constituem até hoje, e o movimento negro estava lá, negociando também, né, as forças progressistas, junto com as forças progressistas, com esse partido, quando, então, o governo federal se instaura nesse governo federal, um partido com uma leitura democrática de sociedade, o movimento negro, então, aí, cobra que políticas de ações afirmativas, junto com as políticas sociais, sejam desenvolvidas. Então, o que eu vejo é que essa possível, eu acho que é lenta, sabe, mudança lenta, que a sociedade brasileira está percebendo vivendo em relação ao racismo, e tem a ver muito com esse contexto dos anos 2000 para cá, e da discussão das ações afirmativas, o tensionamento sobre as universidades para a implementação das cotas raciais, e a gente sabe que antes de 2012, né, André, antes da lei 12.711 de 2012, as universidades públicas, elas foram tensionadas, seus conselhos universitários, a discutir a redemocratização ou a democratização do acesso e da permanência, e já tinham desde 2003, o NEB, o ERJ, etc., começou uma movimentação de adoção de cotas raciais, nas mais diversas formas, etc., até chegar à questão do Supremo, 2012, e chegar à lei 12.711. Então, eu creio que essa mudança que a gente tem visto na sociedade tem a ver com essa geração de jovens negros e negras que começam a entrar para a universidade, e a gente já tem uma geração que já saiu da universidade, que está lutando no mercado de trabalho, com esse lugar duro de luta, e essa geração tem um florescimento de uma nova geração negra também, que tem outra forma de denúncia, outra forma de interação, outra forma de uso das redes sociais, outra forma de ir para as ruas, e eu entendo que essa organização, as mais diversas que nós temos hoje, elas são movimento negro.
Então, quando a gente fala movimento negro educador, sempre vem na ideia as entidades clássicas do movimento negro. Mas é preciso entender que esse movimento negro hoje no Brasil é do século XXI, é o movimento negro do século XXI, que se organiza e se reorganiza do ponto de vista intelectual, acadêmico, da política, da cultura, da religiosidade, das artes, né? Tensionando com aquilo que a gente chama de, esse aqui é universal ou convencional. O que eu acho que está acontecendo na sociedade brasileira é que, principalmente essa nova geração de negros e negras, que ressignifica a luta herdada, né, dos movimentos negros anteriores, essa geração ela está se recusando a se colocar, a ser colocada, melhor dizendo, no lugar de paralela à sociedade. Então, a questão racial não é paralela às outras questões do Brasil. Ela está imbricada, ela é misturada. A questão racial, ela é a questão do Brasil. E isso eu vejo com a juventude, a presença dessa corporeidade negra em espaços que antes não se via. Por que não se via? Porque não era permitido que estivesse ali, é a presença de um outro tipo de corpo, que eu chamo no meu livro de corpo emancipado. Então, a sociedade brasileira hoje, quando ela vê a postura, por exemplo, da juventude negra, seus cabelos, suas roupas, as falas, as músicas, o hip hop, sabe, o funk, etc., etc., a capoeira, e isso num outro lugar, num lugar de enfrentamento mesmo, de falar, olha, nós fazemos parte desse Brasil e queremos que esse Brasil se veja, se reconheça negro também. Isso é um processo de tensão e é um processo de aprendizagem. Agora, existem os que querem aprender, aprendem e mudam de postura. Existem aqueles que não querem aprender, porque não querem mudar de postura, não querem perder privilégios, e aí o tensionamento e o conflito está aí colocado. Poxa, é muito bom. Como você citou a juventude, eu acho que a Dandara aqui vai ter que nos ajudar a compreender. A juventude está lidando com esses desafios, né? Então, eu vou chamar a Dandara. Mas, Dandara, eu queria, antes de passar para você a palavra, eu queria comentar duas coisas muito breves. A primeira é que as pessoas não se dão conta de que o movimento negro ele foi um movimento inovador na luta de cotas e abriu caminho para a população branca pobre entrar, né? É muito importante a gente entender que a luta pelas ações afirmativas, que tem o viés da questão racial, ela não se restringiu a essa questão, ela conseguiu ser ampla. Como é que você vê essa ação de uma juventude negra? Você faz pesquisa na internet sobre narrativas, né, feministas e outras de mulheres negras. Como você vê essa diferença que a Nilma chama a atenção de uma juventude com uma presença corporal distinta, com uma agenda própria, né? Muito bom, André. Concordo com absolutamente tudo que a Nilma disse, né? Assim, é muito importante refletir como que no pós-abolição, os herdeiros da Casa Grande contribuíram para a construção de um Estado em que as hierarquias de poder se mantivessem, em que os oprimidos, marginalizados, subalternos continuassem nessa condição e que eles se tornassem a elite, a burguesia do Brasil, né? E aí a gente passou por um momento que é de negação, criminalização, demonização de tudo que vem das pessoas negras, né? Então, o trabalho de preto é ruim, o samba de preto é ruim, a religião de preto é ruim. Então, foi uma completa negação, criminalização das coisas que eram características da população negra. E isso contribuiu muito, né, para essa hierarquia, quando eles criminalizam a capoeira, o samba, e começam já o processo de encarceramento em massa que a gente conhece logo ali. Aliado a isso, né, esse mito da democracia racial, que significou inventar uma mentira durante muitos anos no Brasil, dizer que aqui não existe negro, não existe branco, somos todos morenos, mulatos, mestiços, que o Brasil é o país da miscigenação. Isso também contribuiu muito para as pessoas acreditarem que não existe negro, eu sou mulata, morena, marrom, bombom. Acho que o movimento negro cumpre um papel importantíssimo, principalmente na década de 60, quando vem positivando o que é ser negro, sabe? O movimento Black Panthers, Panteras Negras, a Frente Negra Brasileira, o Teatro Experimental do Negro. Aqui a gente tem o MNU,
tem a O Negro, então grandes organizações do movimento negro vão fazer uma campanha para dizer: beije sua preta em praça pública, o black é lindo, solte o seu cabelo. E isso vai gerando uma onda, né, de transformação que atinge principalmente a minha geração, que colheu os frutos dessas lutas. Lutas que começaram lá na década de 20, assim, de 30, com a Abdias do Nascimento e com a aprovação da lei de cotas depois, em 2012, né, assim. Não é pouca coisa ter uma geração de pretos e pretas faveladas da favela formando nas universidades públicas. Isso é, sem dúvida nenhuma, um movimento irreversível de tomada de consciência. E eu acho que esse movimento de tomada de consciência ele está muito expressado também no nosso corpo. A Nilma fala isso brilhantemente no livro, né? Corpo negro regulado, corpo negro emancipado. Como que esses corpos fazem aí essa dimensão estética, política, que por si só já é muito questionadora, né? Como que a nossa presença em determinados espaços, só por a gente estar lá, já incomoda, assim, né? E esse movimento vai também gerando outras ondas, né? E contagiando mais pessoas. Olha o que foi em 2013, 14, o movimento da geração tombamento, né? De afirmar o crespo, afirmar o black, as tranças, e que também vem se tornando um movimento que entende que não é só o estético, a casca, porque isso o sistema capitalista vende muito bem. Ele tira todos os signos de resistência desse turbante e torna ele um mero produto na prateleira da Riachuelo ou de uma grande loja. Nós estamos dizendo que, ao usar o turbante, nós reafirmamos uma luta ancestral, no sentido de dizer que nós não pertencemos, né, a essa história da escravidão. A gente tem um passado de realeza, de reis e rainhas, que o turbante ele é uma coroa e que, quando eu uso, eu afirmo a minha ancestralidade. Concordo muito com o que o André falou, que o movimento negro, ao inaugurar esse debate de ações afirmativas e medidas de reparação social, abre portas sem precedentes, assim, né? Então, a gente tem hoje cotas para pessoas de escola pública, a gente tem cota para pessoas de baixa renda, a gente tem cotas para deficientes e o PPI, que é pretos, pardos e indígenas. Queria só destacar rapidamente, essa semana passada bombou no Twitter os fraudadores de cotas no Brasil inteiro sendo expostos, né? E tem muita gente que ficou chocada ao perceber que tem pessoas muito próximas a elas que fraudaram cotas. Eu sou contra essa cultura do cancelamento, de ficar expondo pessoas nas redes sociais, mas eu ainda acho que é um importante movimento realmente para nos educar, para ser pedagógico, para a gente perceber que o racismo ele realmente mora ao lado, não está distante, está em toda a relação e estrutura de poder da nossa sociedade, e que nós ainda precisamos debater a que se destinam as cotas raciais e o que significa ser negro, ser preto, pardo e indígena hoje no nosso país. Não dá para a gente cair na lógica da desinformação que só beneficia a afroconveniência. Forte, Dandara. Eu vou usar aqui um breve depoimento. Eu me militei muito pelas ações afirmativas e, num episódio, eu estava numa reunião com estudantes e uma estudante me fez uma pergunta. Ela é uma jovem negra. Eu entrei na universidade por cota. Eu devo ser uma militante? Essa pergunta até hoje me acompanha, porque eu acho que ela traz uma reflexão muito importante sobre nosso engajamento nas políticas públicas. Eu dei uma resposta insatisfatória na hora, eu falei, olha, você entrou para ser livre na universidade, faça o que você achar melhor. Depois achei que era muito ruim a resposta, reformulei para mim mesmo, né? Numa sociedade desigual como a nossa, todos temos que ser militantes, portanto, não tem um lugar fora, né? É como a Márcia Lima diz, quer dizer, numa sociedade racializada, todos estamos envolvidos em relações raciais, brancos e pretos. Portanto, racismo não é um problema dos negros, é um problema das nossas relações entre brancos e negros.
Mas depois um professor de Pelotas me corrigiu, disse, André, o correto é o seguinte, as instituições têm que ser militantes para defender direitos. Então, eu queria passar aqui para a conversa para a educação. Mas antes, a Bia me falou que temos algumas questões do público, eu vou pedir à Bia para nos ajudar. Bia, por favor. Olá, André. O pessoal está conversando muito nos comentários, tá muito legal de acompanhar. Eu vou trazer uma questão que apareceu nas falas de algumas pessoas, de alguns professores, exatamente nesse sentido pedagógico, de entender a melhor forma de trabalhar esse assunto. E estão surgindo muitas dúvidas sobre a terminologia. Muitas pessoas perguntando, fala preto, fala negro, né? Nos Estados Unidos eles usam afrodescendente, que é uma palavra que no Brasil não se usa tanto. E mesmo o conceito de raça apareceu muito nas perguntas, né? Que é um conceito que é utilizado de uma forma não exatamente biológica e gera muitas dúvidas. Eu queria pedir para a Dandara e para a Nilma explicarem um pouco melhor que palavras né, nós devemos usar e qual a importância de usar as palavras corretas e de entender o significado de cada uma delas. Ótima questão. Legal, Bia, valeu mesmo. Por favor, Nilma. Então, eu quero entrar nessa questão da educação, mas antes eu também queria fazer um outro destaque, André, porque quando nós falamos sempre nessa questão da presença negra no Brasil e aonde é que nós, como descendentes de africanos e africanas escravizados, temos impactado a sociedade, não se pode esquecer que a nossa presença, a presença negra e africana no Brasil, ela não nos deixou marcas apenas na questão da cultura, mas também na questão do trabalho. Então, porque muitas vezes, quando nós falamos sobre a questão racial, racismo, ou a presença negra nessa sociedade, na constituição da nossa sociedade, a dimensão do trabalho, ela fica de fora. E eu acho que eu não poderia deixar, e acho que tem a ver com a educação também, porque na educação, nem sempre essa discussão, ela acontece na formação das professoras, dos professores, e dos professores e professoras em sala de aula com os estudantes, sejam eles negros, brancos, etc., indígenas, porque, assim, a base da economia brasileira, ela está assentada no trabalho escravo. Isso é uma coisa que ninguém pode negar. Então, a nossa economia, ela vem com uma base racista desde que ela se constitui, né? Porque ela vem a partir da exploração, não só de africanos e africanas escravizados, mas também de população indígena. E nós sabemos todo o sofrimento que a população indígena hoje tem e a luta por direitos. A outra questão é de considerar também que quando os europeus traficavam e escravizavam africanos e africanas para levar para as Américas, né, nesse processo, muito das tecnologias que eram conhecidas por essas africanas e esses africanos, elas foram exploradas no processo da colonização e da escravidão. Então, quando nós falamos das Minas Gerais, quando nós falamos do tratamento dos minérios, nós falamos de agricultura, nós falamos de pecuária, quer dizer, essa antiga Casa Grande que se mantinha, ela se mantinha não porque ensinaram para os africanos e africanas escravizadas como fazer com que eles enriquecessem através do seu trabalho, mas porque eles expropriaram e usurparam da sabedoria, do conhecimento das tecnologias africanas, e trouxeram isso para as colônias e obrigaram essas pessoas que foram escravizadas a forçadamente, digamos assim, alimentar a Casa Grande com esse saber. Então, acho que isso a gente não pode deixar de colocar, que quando falamos da dimensão do trabalho no Brasil, a história parece que faz um recorte e fala assim, trabalho é imigração, porque até então, africanos e africanas e seus descendentes estavam escravizados. Depois que acabou a abolição, eles foram aprender a trabalhar. Não, pelo contrário, o Brasil já usufruía e se enriquecia do conhecimento, da sabedoria de africanos, africanas e seus descendentes. Eu acho que isso é muito importante de falar. Ou seja, essa presença da nossa corporeidade não está apenas na dimensão da cultura, da religiosidade, ela está também, mas ela está
também e principalmente na dimensão do trabalho. E é exatamente esse trabalho que hoje é negado de forma digna para nós, negros e negras, que estamos no Brasil hoje, né? E a outra questão sobre as nomenclaturas, termos e conceitos, eu vi que você, né, André, até sugeriu, indicou um texto meu bem simplesinho, que eu fiz assim, pensando na formação de professores. Não é simples porque era formação de professores, mas eu queria que fosse um texto acessível para a formação de professores, né? Sobre termos e conceitos. Então, muito rapidamente, eu diria para vocês que o movimento negro brasileiro, na sua grande maioria... Qual é esse texto? Qual é o seu texto? Porque aí discutindo termos e conceitos, sabe, que você sugeriu. Tem um muito interessante que é a termos e diversidade conceitos do currículo, né? Oi? Se a Bia puder localizar, porque tem um muito interessante sobre currículo e a questão da diversidade. Enfim, pedir para a Bia localizar enquanto você fala. Desculpa interrompê-la, Nilma. Não, imagina. Só para que os nossos acompanhantes possam ter acesso ao seu texto original. Tá joia, agradeço. Então, com relação à expressão negros, negras, a grande maioria das organizações e dos negros e negras organizados, nós nos autodenominamos como negros no Brasil. Negros no Brasil significa as categorias de cor do censo do IBGE, né, pretos e pardos. Então, seria a junção dessas duas categorias que conformam a população negra no Brasil. Então, do ponto de vista político e do ponto de vista também da construção acadêmica, né, de uma leitura acadêmica da questão racial, essa nomenclatura de nos autodenominar como negros, ela é a prioritária, a majoritária, eu diria assim. Agora, você vai encontrar também outras formas de nomeação de acordo com a filiação dos intelectuais negros ou negras, de acordo com a sua atuação ou interpretação política. Você vai encontrar afro-brasileiros também. Você vai encontrar, por exemplo, entre a juventude negra, principalmente quando o movimento hip-hop ascende, quando eles demarcam o lugar do preto, e aí eles ressignificam esse lugar do preto, da categoria de cor preta, do censo do IBGE, para uma dimensão étnico-racial de pertencimento e de identidade. Então, aquilo que na sociedade, muitas vezes, e ainda vista como algo negativo, né, chamar uma pessoa de preto, etc., esses jovens, eles vão e ressignificam politicamente, e se autodenominam assim, como uma forma de demarcação identitária. Então, você vai encontrar também, sabe? Então, eu acho que a melhor maneira das pessoas compreenderem é se aproximar e perguntar para as pessoas como elas gostam de ser nomeadas, como elas querem ser chamadas, e do ponto de vista da escrita teórica, eu, particularmente, me filio à ideia de nos compreender como negros e negras. E a junção pretos e pardos das categorias de cor do IBGE, o movimento negro, desde que se constitui, anos mais fortemente, né, no século XX, anos 50, 60, na luta contra a ditadura, 70, etc., o movimento negro já chamava a atenção de que as pessoas que o censo do IBGE denominava como pretos e pardos, compunha essa população negra. Mas não só por uma questão de cor, de pele, mas também por uma questão dos lugares ocupacionais que estavam, da presença da miscigenação e do trato do racismo. Porque o racismo no Brasil também ele tem uma dimensão que é relacional. Uma coisa é você ser negro e negra em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e outra coisa é ser negro e negra na Bahia. Outra coisa é ser negro e negra no sul do país. Então, essa dimensão é uma dimensão que o movimento negro, ele ressignifica, ele compreende que a junção dessas categorias diz respeito a dessas categorias de cor, diz respeito a esse grande grupo populacional, que nós chamamos de população negra, e depois as próprias pesquisas que foram fazendo, trabalhando com as categorias de cor pretos e pardos, principalmente na linha de uma economia social, os próprios pesquisadores e pesquisadoras, não negros, todos eles geralmente brancos, que eu conheço, eles foram percebendo que era possível, sim, do ponto de vista da própria economia e de uma leitura sociológica, você trabalhar com as categorias pretos e pardos como negros, como uma grande categoria, porque há um distanciamento muito grande da condição de vida, da situação de escolaridade, de uma moradia, etc., de uma série de dimensões entre essas duas categorias de cor e a categoria branca. Então,
confirma, digamos assim, André, estatisticamente, né, cientificamente, como as pessoas gostam, aquilo que o movimento negro já fazia da sua luta política, da sua sensibilidade política. E a categoria raça, que sempre as pessoas vêm, discutem, pode, não pode, etc., ela passa pelo mesmo processo de ressignificação. Quando o movimento negro e sociólogos, pesquisadores, educadoras trabalham com a categoria raça para falar da população negra no Brasil, nós não estamos nos remetendo à ideia de raça biológica, à ideia da genética, darwinismo, nada disso. Isso está superado na nossa concepção e na concepção de muitos outros estudiosos do tema. O que aconteceu é que o movimento negro, na sua sagacidade, ele ressignificou um termo que era usado para nos discriminar, para nos incluir. E, além disso, tem uma outra dimensão. Existe racismo sem raça? Racismo recai sobre etnia? O que é pensar negros e negras no Brasil como etnia? E por que a raça? E por que o movimento negro ressignificou a raça? Porque o racismo incide sobre nós, sobre as nossas características fenotípicas, sobre os nossos sinais diacríticos. Nós, negros e negras, somos identificados enquanto tais, por quem nos olha de fora, a partir da nossa corporeidade e de elementos que nós temos na nossa corporeidade que nos remete a uma ascendência negra e africana. E no Brasil, quanto mais o mestiço de um casamento interracial apresentar na sua corporeidade essas características, esses sinais diacríticos, mais ele ou ela tem a possibilidade de ser discriminado racialmente. Então, a sociedade brasileira joga com a raça o tempo inteiro. Por isso, o movimento negro, como eu falei, na sua sagacidade, compreendeu que esse era o conceito que deveria ser ressignificado para a gente denunciar o racismo no Brasil e falar do protagonismo, da luta e da resistência dos negros e das negras no Brasil. Então, quem trabalha com a categoria raça, estudioso das relações étnico-raciais no Brasil, está trabalhando com essa categoria ressignificada politicamente, sociologicamente, identitariamente, com uma dimensão geopolítica, e está, digamos assim, dialogando com o acúmulo de uma sensibilidade, de uma vivência que as pessoas negras, independentemente de estar organizadas em movimento negro, elas têm nos mostrado, elas têm nos legado no Brasil. Então, se você quer se aproximar da discussão do racismo no Brasil, e quer aproximar dessa discussão falando da dimensão étnica, que, vamos pensar, a questão da linguagem, a questão da cultura, da religiosidade, dos costumes, ok, vamos pensar uma situação de discriminação racial no emprego, que é muito, muito comum, infelizmente. Eu, Nilma, posso ser irmã de uma pessoa com a pele mais clara, inclusive com cabelos mais cacheados, menos crespos do que o meu, e nós duas somos filhas, se forem duas mulheres, de um casamento interracial. Na sociedade brasileira, pelas minhas características fenotípicas, nos lugares sociais aonde eu passar, eu sempre vou ser vista como uma mulher negra ou uma mulher preta, do que a minha irmã, que pode ter a pele clara, o cabelo mais claro, que é possível dentro da nossa genética. Mas, se nós formos, por exemplo, a um lugar, pleitear a vaga de emprego, e que a gente tenha nesse lugar 2 vagas, por exemplo, e eu e a minha irmã temos currículos maravilhosos, somos 2 pessoas estudiosas, forçadas, tudo que a sociedade adora falar, e esse empregador ou essa empregadora for racista, ele tiver na sua mentalidade a ideia de que negros são inferiores, brancos são superiores, porque isso é a base do racismo, é você olhar para essa pessoa e pensar, ela é inferior, antes mesmo de eu saber quem ela é, ou conhecê-la, mas por causa da sua aparência, porque a sua aparência me remete a algo que eu aprendi que é inferior, que é agressivo, que é violento, que é sujo. Isso é o racismo. Então, se eu vou para um lugar, e esse lugar, essa pessoa que faz a seleção, seja o empregador, seja recursos humanos, ela está com seu imaginário, né, e muitas vezes suas práticas também calcadas no racismo. Quando nós chegamos 2 pessoas, que somos da mesma família, mas ninguém sabe, com esses currículos, e os 2 currículos bons, muito bons, a tendência
do empregador, da empregadora, dos recursos humanos, a gente já sabe com as pesquisas sobre negro no mercado de trabalho, é de que eu seja preterida, e a minha irmã, que tem a pele mais clara, traços mais claros, da miscigenação da minha família, pai e mãe, seja admitida. Então, nesse momento, não é escolaridade, não é currículo, não é nada. É porque há um crivo que passa por uma ideia de raça que a gente tem na cabeça, e que é uma ideia de raça que é construída nas relações sociais raciais brasileiras, que atribuem a determinados sujeitos pertencentes a determinados coletivos um lugar racial, e a outros um outro lugar racial. Então, é por isso que a gente trabalha com a categoria raça ressignificada, porque ela é o que opera na sociedade, tanto para incluir, como é no caso das ações afirmativas, né, e foi isso que o movimento negro fez, usou a categoria que nos excluía para nos incluir e garantir direitos, melhor do que incluir para garantir direitos, não gosto muito da ideia de inclusão, para pensar a questão racial, e, ao mesmo tempo, para tematizar e discutir sobre o racismo, entendeu? Então, eu espero que tenha ficado compreensível para as pessoas que falaram que não estavam entendendo bem o que é que os conceitos significam. E como branco, Nilma, eu queria lembrar que só se fala de raça sobre os negros. Isso, Né? isso então, mesmo. imaginou-se uma raça negra e sobre ela se projetaram adjetivos negativos para Isso. silenciosamente resguardar os brancos como se não tivessem raça, fossem apenas Isso. humanos. Né? Isso então, mesmo. é brutal como o conceito de raça, ele é um conceito criado para gerar desigualdade. Isso. E não o que para eu acho, reconhecer nossa e o que eu condição. acho que é bacana que o movimento negro faz, e os intelectuais negros e negras fazem, é aquilo que eu falei, é de ressignificar politicamente e teoricamente esse conceito para retirá-lo do lugar de produzir desigualdade e produzir garantia de direitos, né? Construção de direitos e oportunidades. E o que é muito legal, André, no que você fala, e a discussão sobre a branquitude nos ajuda a pensar nisso, é de que brancos e brancas não se veem como raça, como grupo étnico-racial no Brasil, porque se veem no lugar do universal da normalidade, digamos assim. Então, acho que as pessoas que estão com dúvida também, vira para si e se olha racialmente também. Porque todos e todas somos vistos, lembra que eu falei, a raça, ela opera na nossa sociedade. Então, ela opera para os brancos, para os negros, para os outros grupos étnico-raciais também. Muito legal, Nilma. Dandara, como é que você acha como é que você, na sua pesquisa, no seu trabalho, como é que você tem visto a relação da juventude com essas categorias? Né? A Nilma comentou a questão da categoria do preto, né, que a juventude abraça de uma maneira diferente. Como você tem visto isso e que expressão isso tem no debate? São efervescências que fazem parte desse movimento de tomada de consciência, de ocupar espaços, e principalmente espaços de formulação de saber, de conhecimento, de se entender e de se reconhecer no mundo, né? Acho que alguns movimentos de juventudes vêm reivindicando o preto, né? Por entender que muitas vezes o pardo não é entendido na nossa sociedade. Há estudos, né, que dizem do pardo branco, o pardo indígena e tem o pardo negro. Só que na utilização das cotas, por exemplo, muitos pardos brancos são pessoas que são fenoticamente lidas como pessoas brancas, elas colhem o privilégio da branquitude e acham que podem se autodeclarar pardas por uma conveniência, né? E há também um entendimento de alguns setores da terminologia, né? Do termo negro, que vem de niga, de inimigo, e que em outros países não é positivado como aqui. Mas eu concordo muito com o que a Nilma disse. Nós, no Brasil, o movimento negro reivindica negros por entender que nós somos pretos e pardos, pardos negros, né? Inclusive, vamos destacar isso. E por entender que a composição da nossa negritude no Brasil ela é ampla, é diversa. Como a Nilma bem disse, ser negro na Bahia é diferente do que significa ser negro no Paraná, no Rio Grande do Sul. Ainda assim, as pessoas com pele menos retinta como eu são lidas socialmente como negras, embora tenham
muito mais passabilidade em alguns espaços, né? Consigam transitar em determinados momentos, mas ainda assim elas são lidas socialmente como negras. Então há essa diferenciação da constituição dessa população negra, que é muito importante a gente ler e interpretar realmente, assim. Agora, acho que o mais importante disso tudo, assim, qual terminologia chamar? É dizer que a característica da pele, da cor, do traço, do fenótipo, não tem que ser o principal adjetivo ao descrever uma pessoa. Eu dificilmente encontro alguém dizendo, eu conversei com aquele branco ali, do cabelo loiro, do olho azul. E por que ao descrever se conversou, ou, né, remetendo a uma pessoa negra, a primeira característica que ela diz, é aquele negro, aquele preto ali. E muitas vezes você pode usar a terminologia mais correta. Você pode dizer negro, afrodescendente. A forma como se diz no Brasil diz muito. E faz parte desse racismo que está no nosso cotidiano e que é muito naturalizado. Que a gente acaba convivendo naquela certa cordialidade, mas a gente sabe a perversidade desse racismo. E concordo muito que as pessoas que não são negras precisam entender os privilégios que colhem, a branquitude precisa se estudar. Por que as pessoas que são brancas não estão estudando o que é a branquitude tóxica do nosso país, os valores arcaicos coloniais que a branquitude fundou no Brasil e em toda a diáspora africana? Bom, como branco, eu agradeço. E vamos estudar. Eu queria citar aqui duas pessoas, né, que eu acho que a Nilma chamou atenção para isso, contribuições que foram dadas a esse debate, né? Um, Carlos Rassenbalg. O Carlos é um argentino sociólogo que foi uma das pessoas fundamentais, junto com o Nelson do Vale Silva, para recolocar o debate sobre a questão racial no Brasil a partir desses estudos sociológicos que a Nilma citou. E eu queria aqui também aproveitar e fazer uma homenagem a Nilceia Freire, que era reitora da UERJ quando se instituíram as cotas na universidade, e ela se engajou fortemente para que as cotas fossem bem-sucedidas, e eu acho que as cotas é uma luta do movimento negro desde lá do início do século XX, já era uma reivindicação educacional. Nós estamos chegando aqui ao fim, temos poucos minutos, eu queria chamar o Miguel e pensar, Miguel, você trabalhou muito, trabalha com a formação de professores, como você acha que a gente pode levar esse tema, ou conduzir, ou trabalhar esse tema junto aos professores? Como é que você vê esse processo de formação? Bom, participar de uma discussão como essa, que é maravilhosa e é tocante, né? O que eu aprendi hoje não está escrito. E estudar bastante, né? Eu vou citar aqui um livro que eu gosto muito, Educação de Alma Brasileira, a lá Pilar, nossa amiga, a Natasha, por trás desse livro, né? E esse livro, ele pode ser baixado, né? Eu não sei se vocês conseguem ver direitinho aqui, tá? Online, tá? Ok. E nesse livro, deu para ver? Vou colocar mais uma vez. Deu para ver. Tá? E nesse livro aqui, a gente tem vários educadores brasileiros, né? A questão indígena, a questão quilombola, a gente tem o Paulo Freire, Milton Santos, a gente tem o Daniel Munduruku, tem a Macaé Evaristo. Então, é um dos poucos livros que fala de uma educação genuinamente brasileira, né? E que tem aí os professores deveriam ler, porque nesse processo de formação é fundamental essa leitura. Além da bibliografia que foi citado, eu sugiro esse livro. Então, para a formação do professor, é necessário que a gente acesse diferentes grupos, participe dos debates, né, e se coloque para aprender, porque, de fato, a gente tem muito a aprender ainda sobre essas questões da diversidade e das questões da racialidade, como a gente falou hoje. Eu queria então, Nilma, nós estamos chegando ao fim, temos 5 minutos, né? E queria pedir a você, qual deve ser uma agenda da educação antirracista no Brasil? Né? A Lei 10.639 foi aprovada em 2003, o Conselho Nacional de Educação emitiu um parecer que eu tenho como das peças mais preciosas para essa reflexão
sobre a questão da educação antirracista, né? O trabalho da professora Petronília, que eu também quero aqui homenagear pelo papel que ela tem como educadora e o papel que teve no Conselho Nacional, né? Então, para os nossos colegas professores, eu recomendo muito vivamente que vejam o parecer 03 de 2004 do Conselho Nacional de Educação sobre as relações étnico-raciais. Há uma inteligência muito densa e muito generosa naquele parecer que creio que nos ajuda muito. Nilma, o que você recomendaria para uma agenda de uma educação antirracista no Brasil de hoje? Então, André, eu acho que uma educação antirracista no Brasil, pensando na formação de professores, é preciso que os intelectuais negros e negras que produzem conhecimento sobre as relações raciais e sobre as relações raciais e educação em especial também, sejam lidos e sejam conhecidos pelas professoras e os professores. Não só quem faz os cursos, mas quem ministra os cursos. Então, eu quero ajudar e citar também a Lélia Gonzalez, que também, junto com o Rasenbalg, teve produções e individualmente teve uma produção muito significativa para fazer essa discussão. Maria Aparecida Bento, que nos ajuda a discutir a questão da branquitude. Kabengele Munanga, que nos ajuda a compreender a mestiçagem. E Petronília Beatriz, como você já falou. E eu acho que uma agenda nossa é pensar a implementação da educação antirracista em tempos pós-pandemia. A gente vai ter que discutir sobre isso aí, e como que essa pandemia afeta e afetará a vida da população negra, principalmente crianças e jovens negros que chegam à escola. Isso é uma discussão para uma outra live, que eu tenho N ideias sobre isso. Acho que nós temos que implementar a lei e continuar lutando para a implementação da lei, que é extremamente irregular. Acho que a gente tem que acionar a justiça, que eu acho que o Ministério Público tem que ser acionado quando gestores das secretarias municipais e estaduais se recusam a implementar a lei, por quê? Porque ela é LDB, então não está sendo implementada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Eu acho que é urgente a formação de professores se repensar na inclusão dessa discussão, e é importante o diálogo com essa juventude negra, com a comunidade negra, para que a educação antirracista seja feita junto com, sabe, André? E não para. Ela seja feita junto com. Talvez esse seja o outro momento da educação antirracista no Brasil, que é quais as estratégias, as instituições escolares, as editoras, né? Elas vão construir para, junto com essa comunidade negra, organizações negras, efetivar uma educação antirracista. Porque orientações nós temos, mas nós temos que dar visibilidade também aos sujeitos, né, que produzem sobre essa educação, e junto com os sujeitos construir essa educação. Então, nós estamos chegando a 3 minutos, 2 minutos, então eu vou chamar a Dandara. Dandara, você sente nas suas pesquisas essa disponibilidade do junto com? Você sente que esse movimento do junto com, como é que você... o que você recomenda a gente, branco, para contribuir para uma educação antirracista? Massa demais, André. Gente, eu tenho pesquisado agora no mestrado o currículo das escrevivências de cyberfeministas negras. Então, é basicamente o que nós, mulheres pretas, feministas, estamos escrevendo na internet, principalmente no Instagram. E eu acho que com o advindo assim, das redes sociais, a gente tem ainda popularizado, democratizado ainda mais esses saberes. A gente tem vários desses livros clássicos de autores muito importantes para o movimento negro, como a Nilma disse, que está disponível em PDF. E a gente consegue criar redes, compartilhar e se ajudar nessa formação mútua e colaborativa. Acho que as redes sociais, além de socializar esses saberes e essas produções, ela também inaugura outros comportamentos, né? Então, é um currículo, algo que ensina, que interdita, que autoriza, que abre novas brechas e precedentes, né? Assim, queria dizer para as pessoas brancas que elas precisam muito serem comprometidas com a luta antirracista. Muito mais do que aliadas, porque aliado, hora outra ele vem, hora outra ele vai. Já dizia Angela Davis, numa sociedade racista, não basta só não ser racista, é preciso ser antirracista. Então, as pessoas que não são negras precisam reconhecer seus privilégios, exercitar o lugar da escuta, potencializar vozes negras
e se colocar como comprometido na luta antirracista. Muito obrigado, Dandara. Nós chegamos ao fim. A conversa, como a Nilma diz, renderia muito, então eu queria convidar aqui Nilma e Miguel na tela conosco para a gente se despedir. Acho que super bom, né, Miguel? Acho que a gente precisava dessa hoje. Nossa, precisava bastante. Obrigado, professoras. Estou muito feliz de estar aqui hoje, orgulhoso e digo emocionado. Super obrigado, André. Você continua maravilhoso. Lembrando que a UERJ foi a primeira universidade mesmo a política de cotas. O André é da UERJ, foi diretor da diversidade lá no MEC, é uma das pessoas que eu mais admiro, e agora com vocês duas, coloquei aqui no coração. Obrigado. Bom, é a nossa contribuição para Vidas Negras Importam. Obrigado a vocês. Axé, Obrigada. gente. Prazer, Dandara, falar com a jovem mulher negra. Obrigada, Nilma. Coração. Nossa referência. Obrigada, André, Miguel. Ela vai chegar o Paulo Freire. Chegou o Paulo Freire. Paulinho! Estamos bem demais, gente do céu. Estou bem acompanhada. Valeu, muito obrigada a todo mundo que assistiu e compartilhou aí também, viu, gente? Valeu. Valeu, muito bom, muito bom.